Deus abençoe a sua casa. Eu creio que o Senhor já tem abençoado, que o Senhor prospere, que o Senhor multiplique, que o Senhor te dá muitos dons e talentos, que eu possa ser instrumento de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu estava com uma empresa bem estranha, assim. Eu já ajudo uma pessoa e essa pessoa também, sem saber como me ajudar, ela falou, vou jejuar. Ela jejuou por mim, isso em 2020. E quando ela jejuou por mim, eu descobri que eu não queria jejuar junto com ela, que eu estava fazendo só mesmo para... E eu fui ver, não, agora eu vou jejuar mesmo, porque eu estou pedindo ela para jejuar e eu não quero nada, então eu não quero nada, eu quero sim, quero saber o que Deus tem para mim. E eu comecei a jejuar. E aí eu comecei a jejuar aqueles jejuns, 40 dias sem glúten, depois de 6 horas não come, jejum de Daniel, e eu comecei a fazer. E aquilo o Senhor foi me mostrando como eu estava distante, como eu estava bem religiosa, até demais, porque a religião, ele nos traz um engano, a gente acha que está certo em tudo, a gente não vê o estado que a gente se encontra. E foi essa caminhada que eu acabei de comentar também, nesse processo o Senhor foi falando de propósito, e a gente foi fazendo renúncias e renúncias. Mas chegou em 2021, nós estamos em 2023. Sim, em 2021 o Senhor colocou no meu coração para fazer um jejum para a igreja de 3 dias. E foi uma bênção. E eu prometo, eu confesso, na verdade, que eu fiquei meio assim com o jejum, porque eu não vi nada na minha vida, mas a gente estava no jejum para a igreja, então a gente tem que... Enfim. Quando foi 2022, eu fui morar com a minha família, um tempo em Curitiba. A gente estava querendo ver algo novo, buscando as coisas novas do Senhor, buscando o que Deus tinha para nós. E o Senhor nos permitiu passar um tempo lá. A gente ficou lá 6 meses. Assim que eu cheguei lá, em fevereiro, o Senhor colocou no meu coração para fazer jejum. Mas, em março, uma pessoa me convidou, Luan, Deus está me convidando a fazer jejum de 3 dias de novo. Aquele que a gente fez para a igreja. Eu falei, amém, vou fazer. E glória a Deus por isso, nossos irmãos em Cristo, apoiando, né? Então eu fiz um jejum de 3 dias, foi tranquilo, enfim. E aí eu falei, acho que o jejum só vai uma vez, tô achando que vai mais dias, né? Eu fiquei pensando, será que não? A carne nunca quer, né? Fazer mais jejum, vai precisar? Vai ter, mas eu acho que vou aumentar. E então eu ficava naquela guerra, a Espírito Santo falava uma coisa e a alma pensava outra. Enfim, aí foi passando o tempo, o Senhor foi fazendo aqueles convites. Chegava quarta-feira, ele falava, você estava tipo meio-dia. Não, umas 11 horas, um exemplo. Olha, as pessoas falavam assim comigo, olha, já são 11 horas, você não está com fome. É verdade. Então, quarta para domingo é rapidinho, quarta já é quinta, para mim, porque eu sempre tive esse pensamento, quinta rapidinho, chega no final de semana. E depois vai dar 5 dias. Eu falei, mesmo, 5 dias de jejum, o que você acha? Eu falei, pode ser. E o Senhor foi me convidando assim, tinha vezes que me dava umas dores de barriga, assim, umas dores, eu ia comer, eu podia comer maçã, eu podia comer coisas láticas, que minha barriga doía. Eu falei, Senhor tá me chamando para fazer jejum. Então foi nessa comunicação que o Senhor foi me conquistando. E eu fazia porque Ele me convidava, a gente não tinha nada assim, né? Eu estava precisando muito de Deus, né? Muito. Mas eu nunca tinha feito esses jejuns. Aí o Senhor foi convidando, eu fui fazendo. Mas nesse meio tempo, eu comecei a escrever. Eu falei, se Deus está pedindo jejum, tem alguma coisa que Ele está querendo fazer. E eu comecei a escrever. Mas não foi de primeiro que eu escrevi, não. Então eu fiz o jejum em março, fiz 3 dias, depois fiz de 5. Todo mês eu fui fazendo. 5 dias na água. O primeiro jejum, eu estava com a garganta inflamada, muito inflamada porque ela estava frio. E eu falei, não vou deixar de fazer. Então eu fiz com chá. Então o primeiro jejum, o chá quentinho me dava aquela... Então todos os outros, sim, eu colocava açúcar. Eu tenho baixa de glicose e eu fico bem assim para cuidar dos meninos, mas não podia ficar muito lerda. Mas hoje o Senhor já está diminuindo bastante isso. No começo era mais difícil. Eu conheço pastor, igual o Luciano Subirá, que fala que não pode pôr açúcar. Conheço pessoas também que também tem baixa glicose, também não põe açúcar. Mas como eu comecei assim, eu falei, Deus não importa. Então o Luciano Subirá até fala que cada um tem seu jejum. Conheço gente que faz um suco, enfim.
Esse foi o meu, vou contar a minha experiência. Porque não tem uma regra, né? Digamos assim. É cada um que Deus sente paz, né? Do Senhor. Então eu fiz 3, no outro mês fiz de 5, depois do outro mês fiz de 5, depois do outro mês fiz de 7. Aí no outro mês eu fiz de 9, no outro mês eu fiz de 12. E quando foi no de 12, já foi em setembro. E eu voltei para Belo Horizonte. E era bem dentro da casa da minha mãe, que eu voltei e fiquei um tempo com ela. E aí eu falei, Senhor, o Senhor sabe, mas o Senhor tá mandando, eu vou fazer. E aí custou para ela descobrir que eu estava de base, ela descobriu que ela é esperta. Enfim, e eu quero contar aqui quais foram as minhas experiências que fui ganhando com isso. Eu jejuo até hoje, toda semana. Então, se eu depois do 12 eu achei que ia aumentar, se eu diminuiu, o Senhor falou, faz 7, faz 5. Ele tem o propósito dele, ele sabe, né, do meu organismo, ele sabe o que estava dentro de mim, né? Então, ele está tratando comigo assim. E eu não imaginava, eu achava que ia acabar no final do ano, mas não acabou e eu espero que não vai acabar mais. Porque tem me sustentado e tem me dado muitos frutos de justiça, tem me sustentado no Senhor, tem me fortalecido, tem me amadurecido. E eu tinha uma palavra que soava dentro de mim. Deus, aonde está esse amadurecimento desses crentes, né, que são famosos, digamos assim, que já estão no Senhor, que não fica igual a gente que sobe, hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero Deus. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero Deus. Aí agora... E eu ficava, Deus, onde está isso? Por que eu não consigo isso? E eu consegui isso com jejum. Eu acredito, eu não anotei aqui, mas tem uma palavra que o Senhor me deu. Quando fala assim na Bíblia, como que vai trazer? Como que vai emendar o pano velho? Como costura, né? O remendo de um pano velho com um pano novo. Ele vai desgastar e vai cortar. Eu não lembro qual foram as palavras que falaram na palavra, que eu não tenho aqui agora para me ler. E tem outra passagem que, na mesma passagem, fala assim: como vai num odres velhos misturar com vinho novo? Ele não vai aguentar, vai romper e vai perder o vinho novo. Eu falei, que história é essa de vinho novo, pai? Onde está o vinho novo? Que negócio é esse? Mas um dia o Senhor abriu os meus olhos. Se você reparar lá nessa passagem, eu acredito que antes dela tem a passagem, Jesus fala assim: quando o noivo ainda está com vocês, não precisa jejuar, mas quando ele for, precisará jejuar. E aí ele fala sobre isso, sobre esse remendo. E eu falo, então peraí, para se conseguir o novo é através de jejum? Tem um pastor chamado Hernandes Santo, que ele fala muito sobre o jejum, oração, avivamento, ele fala sobre unção. E na passagem que fala assim, se o meu povo que orar e me buscar e jejuar e se humilhar, então ele fala que o maior nível de humilhação é através do jejum. É onde a pessoa fala, Deus, eu não sou nada, eu abro mão para receber a sua vontade, eu abro mão da minha. Então, para você receber o novo, você tira o velho. Como que você tira o velho? Diminuindo o seu, matando o eu. Como que você mata o eu? Jejum. Por quê? Porque o jejum, você está dizendo a sua carne, você vai ficar agora debaixo do senhorio do Senhor, você vai ficar debaixo agora do poder do Espírito Santo, não mais você mandando, você falando, você decidindo as regras, né? Como a palavra fala, não se apoia no seu próprio entendimento. E eu falei, o segredo é o jejum, e o Senhor me deu essa palavra, e eu, amém, foi quando eu comecei a fazer aquele jejum. Mas nesse jejum, que é o testemunho, né? Os jejuns são jejuns prolongados, que eu gostaria de falar o que foi que realmente o Senhor trouxe nesse tempo, que é bem diferente dos jejuns que a gente tem o costume de fazer como igreja. Os jejuns prolongados, eles são mais poderosos. Quem prega sobre isso é o pastor Abi Uber. Ele falou sobre isso. Toda vez que ele vai abrir uma igreja, ou que o Senhor traz uma direção, que ele faz jejum 7 dias, 15 dias, que a igreja aviva. E eu falei, glória. Foi por isso que eu fiz os 3 dias para a igreja. Mas é isso. Então, eu vou passar aqui quais foram as transformações, o que eu percebi de diferente nesses jejuns prolongados e constantes, né? Na Bíblia fala que não existe, não. Muitos pregadores pregam que não tem ninguém perfeito, e Deus, se for perfeito, vai levar para a glória. Cumpriu a missão, vai para a glória, né? Se o Senhor for escolher pessoas que são perfeitas, o Senhor não ia usar ninguém.
mas o Senhor fala processo de santificação. Então, tem aqueles que aceitam Jesus, salvo, mas aí você fala assim, não, eu quero continuar, Pai, eu quero um pouquinho mais. Aí você batiza e você diz, não, eu quero viver o reino de Deus, eu quero aprender, igual o povo saiu do deserto, eu quero aprender como é viver o reino de Deus. Santificação é quando você quer ir mais fundo, ser usado. Então, quando você ora, Deus, envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, né? Aquelas orações. Quando você chega nesse ponto, você quer. Então, ser santificado. É esse processo, santificação. Então, é isso. Quando eu estou lendo aqui, para eu não esquecer. Então, nesse tempo, eu comecei a anotar o que Deus fazia. Então, bem no meio do jejum, no final do jejum, aconteceu alguma coisa. Então eu ficava atenta. Então, se você for jejuar, fique atento, porque Deus vai trazer palavras proféticas, Ele vai trazer orações específicas, Ele vai trazer promessas, que você fique atento, respostas. Então, lá em Curitiba foi um tempo onde eu restaurei minha intimidade com o Senhor, de acordar de madrugada de novo, e aquele quebrantamento, restaurou o primeiro amor, porque a gente às vezes entra no mecânica do cristão, né? Que você vai perdendo esse lugar de quebrantamento, de só estar na presença do Senhor. Acaba que você fica com aquela lista de pedido, né? Deus, cadê minha bênção, né? Onde que está? O que está acontecendo? Você fica meio perdido. Então, o Senhor restaura tudo. Então, Deus vai restaurando de dentro para fora. Uma pastora que eu escuto sempre, ela chama Bispa Cleo. Amo. Ela fala assim, você está crescendo certo, está crescendo a raiz primeiro. Está crescendo para baixo primeiro, criando raiz para depois subir. É mais ou menos por aí. Deus vai trazendo quebrantamento, vai curando de dentro para fora. E o Senhor foi trazendo lá em Curitiba ainda, nomes, naquele tempo Ele trouxe o nome do ministério, que eu tenho o ministério de dança, Ele trouxe um nome lindo, eu fiquei, meu Deus, promessas, essas coisas foram acontecendo bem no meio e no fim do jejum. E a gente chegou a um período lá bem escasso, assim, o Senhor realmente fechou as portas lá para a gente não ficar lá, não era propósito de Deus a gente ficar lá, mas foi um tempo que Deus usou para restaurar, como família, como alinhamento com o Senhor usou esse tempo que a gente estava longe de todo mundo e a gente conseguiu firmar, ter mais tempo, né, e concentrar mais no Senhor, naquilo que o Senhor poderia nos abençoar, como que o Senhor está fazendo, buscar a vontade de Deus, que às vezes quando a gente está no meio da família, vai no passeio, faz alguma coisa, você vai distraindo. Ou na igreja também, enfim, com o ministério. Então, lá a gente ficou bem focado. Nossa, Deus não deixou a gente se envolver em nada lá. E aí, a gente conseguiu, meu marido, Deus foi confirmando o ministério dele, trazia músicas novas, que também é um ministério de música, trouxe coisas incríveis. Incríveis, até cantar em inglês, meu marido cantou, e até hoje trouxe um ministério assim que a gente ficou. Meu marido nunca cantou inglês, até isso. A gente fica impressionada, a pronúncia dele, a forma que ele fala, porque o Senhor tem um propósito com isso, amém? Cada um, Deus tem um propósito. E quando foi lá, que a gente estava numa situação que Deus fechou as portas, o Senhor tinha uma data limite lá para a gente pagar um aluguel, e eu falei, o Senhor vai trazer solução. O Senhor vai trazer solução, era até dia 10. E o meu jejum acabou no sábado, foi um jejum que eu fiz de 9 dias. No domingo o Senhor trouxe a solução. E eu falei, uau, nós vamos embora. Aí Deus mandou de voltar. E aí, dia 10 de agosto, a gente estava vindo embora no dia que acabou o aluguel. Exatamente no dia. E aí eu fiquei sabendo depois, a gente morava num apartamento lá, com 4 crianças pequenas. Que depois daquele dia, o dia que estava vindo embora, começou a chover. E o pessoal bancou com a gente. Ficou chovendo todos os dias até o final do ano. Eu falei, meu Deus, o que eu ia fazer naquela cidade? 4 crianças pequenas chovendo todos os dias. Curitiba, uma delícia, né? Com criança, mas chovendo todos os dias. A gente não tinha esse preparo. Amém. Então, glória a Deus. Então a gente veio cheio de expectativas. E, enfim, o que eu percebi? Então o Senhor me despertou a orar mais de madrugada. O Senhor não desperta e a gente fica mais atento no mundo espiritual, né? A gente consegue escutar o Senhor. O Senhor fala assim, pega a caneta, o papel, vai escrevendo. O Senhor me deu, depois que eu cheguei, projetos novos, 2 projetos novos, e vai trazendo alinhamento. Você consegue firmar no Senhor, você não fica mais todo vento de doutrina, você tem uma direção muito clara, você consegue, é tão sensível ao vosso Espírito Santo que ele fala, eu quero que você faça isso.
O Senhor falou assim, eu quero que você frequenta sábado a igreja. Sábado era de jovens, eu nunca tinha frequentado, eu comecei a obedecer ao Senhor. Eu vi frutos disso, estou vendo o propósito de Deus. Então você começa a falar, não, é assim. Não, você consegue firmar e ajudar, né, a família, em relação aos meus filhos. Quando eu sinto que eu feri alguma coisa a eles, ou eles estão feridos, eu sinto que eles estão sentindo no coração. Eu sinto que se você fala uma coisa, ele sente na hora, eu sinto, eu vou e oro. Sabe, o Senhor, Ele já revela mais pra gente. Se uma criança não dormir, alguma coisa acontecendo, você vai e ora. O Senhor já revela o que o inimigo está planejando na mente deles. Se meu marido estava um pouco agoniado, aflito com alguma coisa, eu sentia dentro de mim a aflição dele, ou aqui no coração, né? E a gente fica muito sensível ao ambiente mesmo, né? Espiritual. O Senhor acelera o processo com o jejum. Isso é incrível, porque até lá em Curitiba eu começar a fazer jejum, não falava com meu marido, mas ao mesmo tempo ele estava lançando uma música nova com ele falava, olha, e a gente percebeu que o Senhor usava eu para fazer o jejum, para gerar os projetos dele. E era incrível como o Senhor acelerou esse processo na nossa vida, como o Senhor continua acelerando coisas que poderiam durar, né, muito mais tempo. O Senhor vai encurtando aquilo, né, vai enxutando aquilo, né? E você restaura esse lugar, estuda a palavra, devocional, você tem sede e fome, você vê a revelação do Senhor na palavra. É incrível, tá? Mas eu tenho alguns testemunhos mais sobrenaturais. Aí tem que ter fé. Por exemplo, eu começava a chamar a atenção das crianças. Ô fulano, em vez de eu falar, ô fulano, eu ainda luto muito com a questão de ficar irada, brava, né? Eu fui criada numa família que era mais assim, agitada, então eu aprendi, né, a fazer as coisas no grito. E o Senhor está me treinando, me moldando com muita paciência. Então quando eu chamo assim, ô fulano, aí eu falo assim, Espírito Santo. Aí eu falava, eu queria falar fulano, eu falei Espírito Santo. Aí há pouco tempo eu falei, por que eu falo Espírito Santo assim, né? Mas por quê? Aí eu entendi que era tipo meio clamando o Espírito Santo para me ajudar naquela hora, né? Tipo assim, toma um lugar aqui, Senhor. E isso eu faço várias vezes. E eles, assim, não sei porquê, também por conta dessa palavra, o Senhor convence eles. Eles fazem assim, eles entendem que é uma palavra de ordem para eles ficarem atentos. É incrível. Outra coisa também é que eu comecei a sentir uma dor de ouvido tão grande, puxava assim, fazia um barulho, que dor é essa, que dor é essa? E com o tempo, não foi de uma hora para outra que eu entendi o que era, né? Mas com o tempo eu fui percebendo que o Senhor me avisava antes da seta chegar. Como eu já recebi muita seta, né, e tal, Deus está trabalhando em mim, né, de glória em glória, né? Cada um tem um tratamento, né? Então eu escutei, até pouco tempo o ouvido dói, tem uma vez que o ouvido esquentou, eu falava, vai receber uma seta. E quando a gente está, né, naquela espírito de batalha mesmo, sai, né, em nome de Jesus, não rejeita e tal, você fica atento. Quando você está mais carnal, você acaba caindo, mas o Senhor avisa antes. É incrível, 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 incrível. Outra coisa também, deixa eu ver, na minha intimidade com o Senhor, eu restaurou essa questão de dançar com o Senhor. E aí ele começou a me trazer, até antes um pouco de jejum, ele fazer o movimento de infinito. Só que ele me fazia fazer de costas. E eu falei, Deus, por que você está fazendo de costas? E o Senhor começou a pregar para mim a respeito com essa questão de andar de costas, né? Uma vez ele falou assim, quando eu não andava no infinito, andava, por que eu estou andando se eu estou cansando? Pois é, quando você não faz o que eu quero, você fica andando em círculo, isso cansa. Nesse lugar, de noite, do Senhor me fazer gerar as músicas do meu marido, né? Então, enfim. Mas aí eu estava dançando de costas e no escuro, e Deus me fez de olho fechado. E quando eu bati, ele, não, preocupa não, é assim mesmo na vida. Você tropeça, mas persevera, continua, até você aprender. E uma vez, quando eu confiei mais, eu ia mais rápido. E o Senhor falava assim, é assim que você faz. Cada vez que você for confiar mais, me responder mais, você vai mais rápido. Você vai alcançar o propósito mais rápido. A cada vez que você obedece mais rápido, você vai ser mais rápida. E eu falei, uau, incrível, eu tive uma experiência que eu estava assim, na velocidade, eu falei, Jesus amado, Deus amado, me segura. E ultimamente, quando eu estou em momentos
da intercessão lá na igreja, de oração, ou até num culto mais avivado, o Senhor me leva, ele vira o meu corpo, ou me faz andar um pouquinho de costas para entender, só eu que estou fazendo. Porque a gente tem um receio, né? No ministério profético a gente tem um receio de estar fazendo, né, coisas na nossa cabeça, então acho que eu estou ficando maluca, não vou falar. E o Senhor, não, pode ir que sou eu. E ele usa esse movimento que ele me treinou. E aí hoje eu já tenho certeza. Tem no começo que eu falo assim, não, pai, não sei não. Eu ficava lá assistindo com ele, não, Senhor, não vou. Hoje eu tô ganhando mais confiança. Aqui, o ouvido foca e bem produzido, sente que o outro sente, experiência com cheiro. Esse daqui, eu tive uma experiência com o Senhor, que eu estava orando e eu senti um cheiro muito... Primeiro eu senti o cheiro de unção, depois eu senti um cheiro muito forte de urina, muito forte, que não tinha espaço para cheirar outra coisa. Eu fiquei caçando um lugar muito forte. E aí eu vi que Deus estava fazendo uma libertação, porque eu estava escutando a ministração de libertação, e eu entendi que era em mim, o Senhor ministrou a libertação, e depois o cheiro foi embora, e veio o cheiro de unção. E depois eu fui entendendo, toda vez que a gente peca, que a gente faz alguma coisa, a gente exala esse cheiro. Por isso que na Bíblia fala assim, acho que nas orações não, mas acho que as suas orações sobem como um cheiro agradável às minhas narinas. Por isso que quando a gente pega, o Espírito Santo não consegue ficar perto, porque é insuportável o cheiro. E quem a gente atrai? Por exemplo, o urubu é atraído com o quê? Né? A carniça com o cheiro. Então eu falei, meu Deus, né? Então o mundo espiritual é muito sério. É muito sério. Né? E é aos pouquinhos mesmo que a gente vai, né? Não pode parar. Outra experiência foi uma experiência de libertação, não só em mim, mas assim, do Senhor me mostrar coisas de libertação que eu fico, meu Deus, coisas escondidas dentro da minha casa, na vida do meu marido, coisas que o Senhor foi revelando, sabe? Coisas que... Então, assim, gente, eu não sei se eu falei tudo. Então, assim, gente, é isso, sabe? E a caminhada eu acredito que não vai parar. E o Senhor está me levando a escrever, me levando a fazer outras coisas. Aqui, para postar esse vídeo. E você começa a ficar mais atento aos lugares que você vai, você começa a ficar mais maduro, você começa a falar mais não, escolher mais as coisas do Senhor, você consegue ficar mais firme na família para que as coisas do Senhor aconteçam, porque eu tenho aprendido que se você não coloca o Senhor em primeiro lugar, prioridade, você não vai conseguir realizar aquilo que Deus botou no seu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor possa te despertar, porque esse lugar de jejum e oração vai te dar força para que você comece a se movimentar no mundo espiritual e receba estratégias do Senhor para alcançar aquilo, para acelerar os processos na sua vida, no seu ministério. Isso vai ser excelente para você, você vai conseguir lugares que você nem imaginava. Eu creio que a minha promessa ainda não cumpriu, né? Nós estamos no processo. Mas eu já tenho testemunho e eu creio que não vai parar em nome de Jesus. Então, eu oro para que você seja reaceso, acendido, despertado para esse lugar, para que toda a sua casa, a sua família, os teus, a tua igreja, ela receba em nome de Jesus. O Senhor tem falado de palavra de avivamento e o Senhor tem também usar em relação a isso na igreja para trazer o alinhamento, sabe? Porque às vezes a igreja está adormecida ou precisa de alguém, né, que esteja mais conectada com o Senhor para trazer, né, aquelas palavras proféticas, para trazer aquela direção específica para que a igreja caminhe. Amém? Às vezes a gente fica preso em nós mesmos, nos nossos conceitos, e isso não move o reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te prospere, te dê muito frutos. E se desejasse um coração de compartilhar, eu ficaria muito feliz em escutar o seu testemunho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, viu? Com Deus.